Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será o teste do sábado. Texto que serve como base para o nosso estudo, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, que vai dizer especificamente: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sábado é o sétimo dia do Senhor. Não farás nele nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem o teu estrangeiro que está das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E no sétimo dia descansou. Por isso abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais aqui no nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidá-lo para poder orar comigo. Afinal de contas, você sabe que dentro do nosso canal nós temos uma comunidade de oração e todos os dias nós oramos pelos pedidos que são aqui enviados. E eu te desafio a unir-se a mim nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se preocupa conosco. Não há nada, absolutamente nada que diga respeito a nós mesmos que o Senhor não se interesse. Mas ao mesmo tempo, o futuro está aberto diante do Senhor. Nada ali é oculto. Exatamente por isso, porque o Senhor sabe aquilo que será o melhor para nós. Que nós submetemos à tua vontade cada um dos desejos do nosso coração. O Senhor conhece cada pedido que foi feito aqui na nossa comunidade de oração, conhece aquilo que vai no nosso coração também, sabe o que necessitamos. Talvez o que estamos pedindo não será o melhor, por isso submetemos a nossa vontade à tua, mas só pedimos, intervém em nome de Jesus. Ao mesmo tempo pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a podermos entender esse estudo que teremos hoje dentro da tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto que mencionamos hoje, o texto de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, é um texto mais conhecido, acredito, dentro do meio adventista do sétimo dia. Talvez um texto que seja tão conhecido quanto esse seja: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Afinal de contas, somos os adventistas, os que creem na vinda de Jesus do sétimo dia, porque os diferenciais da nossa teologia são a guarda do sábado e, ao mesmo tempo, a esperança no breve retorno de Jesus. Me lembro que esse texto de Êxodo 20, versos 8 a 11, quando eu fiz a minha classe bíblica, eu fiz classe bíblica aos 6, aos 7 e aos 8 anos, com o irmão Paulo Paitel, que era o ancião, o primeiro ancião da igreja onde eu cresci. Era um homem tremendo, que apostava muito nas novas gerações. Ele nunca terceirizou o ensinamento da palavra de Deus para as gerações mais novas. E me lembro que uma das primeiras coisas que ele pediu para a gente foi: até o final da nossa classe bíblica, eu quero que vocês saibam decor os 10 mandamentos. E eu aprendi lá atrás, aos 6 anos de idade, e nunca mais me esqueci. É claro que quando olhamos aqui para o quarto mandamento, nós encontramos algumas coisas muito importantes, principalmente porque ontem nós fizemos menção no nosso estudo que o elemento que será usado como diferencial dentro do selo da besta em relação ao selo de Deus, a besta tem, como ela está agindo através do inimigo das nossas almas, é o poder do dragão que faz com que ela tenha esse poder e autoridade. Ela vai, de alguma forma, fazer uma contrafação em relação ao que Deus está fazendo. O Apocalipse vai mostrar isso claramente. Vou dar aqui alguns exemplos. Deus é uma trindade, é uma unidade de 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo. No Apocalipse, o mal ele é representado por uma trindade demoníaca. É o dragão, a besta e o falso profeta. Por um lado, a Bíblia vai mencionar que a trindade divina envia 3 anjos com 3 mensagens de advertência à terra. Mas também descobrimos que essa trindade do mal também envia 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, enganando os reis da terra para levá-los até o dia da batalha do Armagedon. Então você percebe aqui que o inimigo sempre trabalha com uma contrafação.
E nós não temos tempo suficiente para trabalhar todos os textos aqui no nosso estudo, mas faça um estudo à parte. A Bíblia vai mencionar que o elemento que serve como selo, que distingue o povo de Deus em relação às forças do mal, é o sábado. Na lei de Deus encontramos exatamente isso. Um sinal que distingue o seu povo do meio dos demais. O selo, nos tempos antigos, era usado tanto para legitimar documentos, como também para demonstrar que determinados objetos pertenciam à família que era proprietária daquele mesmo selo. O selo, às vezes, ele, em algumas famílias, ele funcionava em forma de cilindro, onde o selo era estampado normalmente em ferro ou bronze, e então esse selo ele era colocado em cima da argila mole e ele era passado em cima da argila, então a imagem que estava estampada no selo ficava na argila antes que ela fosse levada para o forno e fosse queimada. Ao mesmo tempo, em algumas situações, para legitimar documentos, havia um anel, e nesse anel, um símbolo que representava o dono do selo. Então, ele era colocado em cima da argila mole ou de cera, e a cera quente, e então aquele sinal ficava, selava aquele documento. Se por acaso o selo se quebrasse, era sinal de que o documento tinha sido violado. O selo, ele representava que aquele objeto, aquele documento, tinha sido legitimado pelo dono do selo. 3 elementos faziam com que um selo fosse realmente legítimo. Primeiro, que esse selo era autêntico. O nome do proprietário do selo tinha que aparecer nele. Em segundo lugar, tinha que haver ali o título daquele que era o proprietário do selo. Era um rei, era quem? Quem era esse indivíduo? Qual era a sua autoridade? E em terceiro lugar, o seu domínio. Ele era rei do quê? De onde? Ou ele tinha que autoridade? Esses 3 elementos faziam com que um selo se tornasse legítimo. E no mandamento do sábado nós encontramos esses 3 elementos que demonstram a legitimidade do sábado. Primeiro, no texto de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Vamos relembrar? Então vamos lá. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem o teu estrangeiro que está das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor, o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. No 7º dia descansou. Por isso abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Nesse texto, nós encontramos os elementos que distinguem o sábado como selo de Deus. Primeiro, o primeiro elemento vai aparecer em Êxodo 20, verso 10, que vai dizer: eu sou o Senhor, o teu Deus. Ou seja, aqui demonstra quem é o dono do selo. É o Senhor, o nosso Deus. É Jeová, que é o indivíduo que é o dono desse mesmo selo, que é o sábado. Em segundo lugar, o título de quem selou vai aparecer lá no versículo 11. O Senhor que fez. Ele é o Senhor Criador. A demonstração de que foi ele quem criou dá a ele autoridade para legislar, para mencionar isso é sagrado e isso não. Portanto, quem tem o direito de poder estabelecer um dia de guarda? Aquele que é o Senhor, o Criador. Se ele tem ascendência sobre a sua criação, então ele diz, ele estabelece as regras. Foi ele quem criou. Tudo pertence a ele. Em terceiro lugar, o território que ele reina, o texto aqui vai mencionar que ele fez o quê? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então tudo pertence a Deus. Céu, terra, mar e tudo que neles há. Tudo que existe no céu, tudo que existe na terra, tudo que existe no mar, tudo pertence a Deus. Então você encontra aqui que o selo é autêntico porque o quem é o Senhor seu Deus, o que ele fez, ele criou todas as coisas, e o seu reino, céu, terra, mar e tudo que nele há. Céu aqui entende-se por universo.
Tudo que existe no universo pertence a Deus. E quando decidimos guardar o sábado, estamos dizendo que esses três elementos também estão sobre nós. Um detalhe que vai aparecer sobre a questão do selo, lá em Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 3, é de que esse selo, diferentemente do selo da besta, que é colocado na mão direita ou na testa, o selo de Deus só é colocado na testa. Ou seja, aqui eu já tenho mencionado essa mesma linguagem simbólica, o na mão direita, no caso da besta, é porque existe imposição. Não pode comprar e vender se não aceitar o selo da besta. Isso não aparece no selo de Deus. Porque Deus não obriga as pessoas a estabelecerem um comprometimento com Ele. Deus sela apenas na testa. O selo na testa significa que você entendeu e você aceitou o que está envolvido nesse mesmo texto ou nesse mesmo selo. Tanto no que diz respeito à besta, como também no que diz respeito a Deus. Deus somente aceita um serviço que seja por amor. Eu escolhi, eu decidi. Em relação ao inimigo, ele trabalha tanto com a imposição como também com o livre-arbítrio, com a questão da decisão da pessoa. A grande questão é, hoje, isso faz sentido para você e para mim? Hoje, eu tenho sido fiel a Deus na guarda do sábado? Eu tenho adorado a Deus como Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas? O Senhor Deus, hoje, esses elementos do selo fazem parte da minha vida, ou seja, Deus é o Senhor para mim? O primeiro elemento do texto, na minha vida, Ele é o Senhor. O segundo elemento, na minha vida, eu respeito o Senhor Deus pelo que Ele fez, Ele é o Criador de todas as coisas. Na minha vida, eu ajo como quem entende que os céus, o universo, a terra, o mar e tudo que neles há pertence a Deus, então eu sou fiel a Ele, entendendo que eu sou apenas um mordomo que administra essas coisas dele? Ou eu vivo como quem não tem comprometimento com Deus? Como eu vou receber o selo se eu não tenho comprometimento com aquele que é o dono do selo? Hoje, viva com comprometimento com Deus, bem como com a sua palavra. E no tempo em que o selamento estiver por acontecer, ou estiver acontecendo, quando houver uma imposição por parte da besta, por parte da trindade do mal, você não terá o que temer, porque você se posicionou ao lado do Senhor Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Eu estudo a lição, e você?